Boa noite, pessoal. 20 horas e 14 minutos aqui no canal Gilson de Oliveira. Vamos de banda Siriguela, Vou Te Sequestrar. Olha só. Sucesso, né? Muito bons rodas antigas, né? Olha só. Top, como diria minha amiga Dai. Olha só. Banda Siriguela, derivado do bloco Siriguela, que tinha do Bel Marques aqui, né? Fortaleza, então criaram em cima a banda Siriguela, né? Você será o meu mocinho e eu bandido. Você será o meu mocinho e eu bandida, né? Você vai entender aí, dá certinho com essa música, né? Eita, é bom forrozinho das antigas, olha. Show de bola. Vamos lá dar aqui o pause. É o seguinte, pessoal. Vamos falar de hoje de um documentário que está fazendo um certo burburinho, né? Aqui no Brasil. Tá certo? Pessoas que já até choraram. Pessoas, inclusive, que trabalham na área criminalista como repórteres policiais e tudo mais. Inclusive até minha ex-cunhada, entre outras pessoas, choraram com esse documentário. De quem é o documentário? Tá aí no Letre. Da Elise Matsunaga. Certo? É um documentário para a Netflix, a qual ela protagoniza. Ela protagoniza o próprio documentário. Certo? A sua liberdade provisória. Alguns temas polêmicos. A opinião da repórter que produziu o conteúdo para a Netflix, tá certo? E eu vou ler aqui só um início da introdução com vocês e logo vamos dissertar o que eu achei desse documentário, certo? Vamos lá, o que eu vou ler aqui, o letre, né? Vou ler aqui a notícia aqui do Correio Brasiliense e vamos ver o que eu achei no final de tudo, né? Se você concorda ou pretende assistir, certo? Vamos lá. Aqui é a opinião do Correio Brasiliense, não é minha. Aqui é a matéria do Correio Brasiliense. Só clicar aqui e tirar essa coisa aqui do meio. Certo? Aí vocês vão ver comigo o que achou o Correio Brasiliense, né? Que é uma mídia também, uma mídia que faz parte do sistema, né? Machista, imparcial ou chocante. Documentário de Elise Matsunaga divide internautas, né? A nova produção da Netflix, Elise Matsunaga era uma vez um crime, passou longe da unanimidade nas redes sociais. Ou seja, o pessoal não deu muita bola até então, naquele momento que foi feito, né? Mas agora, no boca a boca, as pessoas estão começando, né, a assistir o documentário e dar opiniões, se emocionar. Vamos ver aqui o que diz mais alguma coisa. Um documentário sobre um assassinato brutal de um importante empresário não poderia passar longe das polêmicas e opiniões contrárias. Não é mesmo? Elise Matsunaga era uma vez um crime, não fugiu à regra. Parece que passou longe da unanimidade, pelo menos de acordo com os internautas, certo? A produção chegou no streaming na Netflix no último 8 de julho. Nós estamos já, né, entrando em setembro, já 31 de agosto, né? E conta os detalhes sobre o bárbaro assassinato de Marcos Kitano Matsunaga, dono da marca de alimentos Yoki. Com opiniões de especialistas, depoimentos de pessoas próximas ao empresário, o documentário caminha até a confissão do crime por Elisa, e então a mulher de Marcos. Até então a mulher de Marcos. Os depoimentos dela ao longo do documentário, contudo, nem sempre foi crível para o público. Em outra via, os internautas também questionaram alguns comentários que consideraram machista na produção. Certo? Aí tem aqui as opiniões de alguns internautas, né? Não defendo jamais, aqui foi deixa eu ver aqui o nome da garota, Giei, né? Não defendo jamais a Elise Matsunaga, mas também não acredito que se Marcos era um santo anjo, que jamais iria agredir ela, né? Aqui é a opinião da internauta
garota, né? Certo? Eu vou dar um do cara aqui. Vinícius. Estava assistindo o documentário da Elisa Matsunaga. Está muito bem construído. Terminei no episódio 3. Em que ela diz que há segredos que a gente leva pro túmulo. Meu Jesus, né? Pessoal, é o seguinte. Vamos lá. Né? Salvo lá do sistema, mas já deu para pegar o início da matéria. A Netflix lançou o documentário Elisa Matsunaga, Era Uma Vez um Crime. A Netflix voltou aqui. Até eu recomendo para vocês assistirem. Vocês que gostam de assuntos polêmicos e documentários baseados em fatos reais, verídicos, você pode assistir. Aí você, vendo o documentário, você vai tirando as próprias conclusões do que a emissora Netflix, a empresa conglomerada de filmes, Netflix, com sua suposta opiniões, juntamente com seus idealizadores, querem passar para a população, em geral. Primeiro ponto que eu vou falar, não vou dar aqui muito spoiler, senão vai perder a graça quando você for assistir o documentário. Certo? O documentário é feito por uma repórter do SBT, o tal de Thaís, o nome é Thaís alguma coisa. Certo? Ela é repórter, ela é não sei o que dos direitos humanos. Defensora da mulher e direitos, algumas coisas dos direitos humanos. Aí você já tira. Certo? A repórter que fez esse documentário. Para piorar a situação, Elisa foi condenada a mais de 19 anos de prisão. Com 7 anos ela já estava na rua. 7 anos e alguns meses. Certo? E sendo bem aparamentada, bem acolhida, tanto pela sua família, lógico, que a família apoia qualquer tipo de pessoas, e também os seus advogados são os melhores. A defesa da Elisa Matsunaga são os melhores advogados que eu já vi. Inclusive o cara é professor de universidade e a esposa dele que estava no caso. E conseguiram diminuir muito a pena de Elisa. Que podia ter pegado a pena máxima, mas não pegou uma pena atenuada para a época. Então, o que acontece o que se destaca, vou dar aqui só os tópicos, certo? O que se destaca que a repórter toda hora frisa que o julgamento de Elisa foi considerado machista. Esta palavra se repete ao longo do documentário, que uma própria internauta aqui falou. Dos preceitos machistas. Ela foi julgada pelos preceitos machistas. Que poderia ter sido o contrário, e o Marcos tivesse cometido feminicídio, matado a própria Elisa, poderia ter atenuado até menos. Caso ele fosse traído por ela e ele tivesse chegado às vias de fato. Entendeu? Ele já implícita a opinião deles. Claro que foi criado pela Netflix, juntamente com a repórter do SBT. Então, pessoal, toda hora o machismo é frisado. É deixado de lado, certo? A desenvoltura do crime, da barbárie, certo? Da estratégia, tudo que a Elisa fez é deixado de lado. E ela começa a ser ouvida da forma que ela quer. Você chora vendo o documentário. Inclusive o Siqueira Júnior falou que a Maiara, que fica no lugar dele, a substituta dele no programa, quando ele está de folga, às vezes ela tira a folga do Siqueira, ou férias, ela chorava com pena de Elisa. A minha ex-cunhada chorou com pena de Elisa, dizendo que Elisa foi fabricada para ser tal pessoa. Certo? Vamos aqui no contraponto. Vamos aqui nos defeitos de Marcos Matsunaga, o dono da IOC. Vamos no defeito, eu vou aqui no lado negativo dele. É a minha opinião. Eu tenho explicado o que eu achei do documentário. Era um cara que era viciado em sexo por garotas de programa. Inclusive a própria Elisa era uma das tais credenciadas a sites adultos. Isso a gente descobre no decorrer do seriado, do documentário. Então, ele se envolve com uma garota da mesma agência, a qual ele tirou Elisa como esposa de lá, porque ele era viciado nessa prática. Então, uma garota chamada Natália, que até aqui de Fortaleza,
por ironia, teve esse envolvimento com ele e ela botou um detetive particular e descobriu o que ele estava atraindo. Aí veio a gravidez, veio as discussões, né? Diz que no documentário que Marcos Matsunaga já tinha uma mulher anterior, a Elisa, e um filho, deixou ela para ficar com a Elisa. Certo? E era apaixonado por armas. Já colocam as armas no meio. Eles não querem que o cidadão tenha arma. Vocês sabem muito bem disso, que isso é proposital, que o cidadão de bem não pode ter uma arma. Teve um plebiscito, vencemos o plebiscito a favor da população ter arma, mas não deixaram chegar nas mãos dos brasileiros, que de certa forma tinha que ter vamos dizer assim, um engajamento, porque o brasileiro, o ser humano brasileiro, realmente a cultura brasileira é retrógrada, certo? O brasileiro na discussão de trânsito, ele quer logo matar e esfolar. Isso sem ter arma, muitas vezes. E quando tem, você está ferrado. Você está me entendendo? O aparato de uma arma, que eu concordo, é para você defender a sua propriedade de suporte ladrões ou invasores, porque o lar é inviolável. Aí você diz, mas Gilson, mas tem criança que pode pegar a arma, só se você deixar, com facilidade. Se você deixar, a criança pega qualquer tipo de coisa e bota na boca. Tem um filho pequeno, ele bota qualquer coisa na boca, tem uma moeda, qualquer coisa que ele vê. Entendeu? Cada um tem essa responsabilidade de si. Não, mas se não tivesse isso, não tinha acontecido. Certo? Mas você tem direito de se proteger para defender a sua propriedade. A pessoa às vezes quer invadir, quer fazer as coisas dentro da sua casa. E quando entra, meu querido, peça a Deus a sua vida, porque é a única coisa que pode ficar. Então, o cidadão não pode ter arma. Depois que Lula entrou, recolheu todo tipo de arma e não deixou mais, criou um estatuto de desarmamento, não deixou mais você ter arma, por mais que você votasse querendo aquilo. Certo? Então, em outros aspectos, para se ter uma arma, teria que passar por várias etapas. Eu acho também que não é assim liberando arma a esmo. E sim para as pessoas que tinham realmente um controle psicológico para aquilo. Os testados psicológicos e tudo mais. Mas aqui já critica a quantidade, porque era muita arma. Que Marcos tinha em casa com a Elisa. E que tinha aquele negócio de, ele era amante da caça. Ela era uma exímia atiradora, que ele pagou cursos para ela. Pagava cursos, matavam animais, né, como alces, veados, eram caçadores, e ele injetou aquilo nela. Certo? O erro dele foi esse. Ele despertou o monstro que havia adormecido em Elisa. Certo? Vamos dizer assim, mas teve a traição, Gilson. Teve não sei o quê. Existe a separação. Existe o divórcio. Infelizmente, existe o divórcio. E ele já tinha sido separado, divorciado, não sei, da outra mulher. A qual a Elisa entrou no caminho dele. Ou ele foi buscá-la. O contraponto. Ele criou cobra para mordê-lo. E pagou com a vida. A cena que mais me chocou, fora, né, a própria, né, a narrativa do caso em si, do esquartejamento e tudo mais, foi a forma que eles conduziam, criavam uma piton, uma cobra, sem contar com os troféus das caças que eles penduravam nas suas casas, né, no seu apartamento. Eles se divertindo com a cobra, comendo um roedor, um ratinho. Né? E nessa parte do documentário, que vai um spoiler para vocês. Os dois, o animalzinho fazia xixi de medo. O ratinho da cobra. Até ser devorado. E eles filmaram isso com alegrias, com deboches. Ele tinha o seu lado perverso, Marco Matsunaga. Mas que não justificava pelo que ele passou. Você está me entendendo?
Ele criou o próprio monstro para ele. É assim eu ou qualquer um. Certo? Só basta a gente dar o gatilho mental para as pessoas que têm já um tipo de transtorno. No caso dela, o transtorno de personalidade é bem provável que sim. Certo? A mulher tinha capacidades além de qualquer pessoa comum tem. De seduzir a pessoa, de uma boa conversa, daquele olhar para baixo, certo? Envolvente, e ele caiu. Aí quando viu que não queria mais aquilo, que queria ter a vida dele, né, a rigor, né, a rigor, então ele pagou com a própria vida. Mas a narrativa em si, você chora, que ela fala de tudo, né, até abuso que sofreu do padrasto, e o padrasto dela foi procurado, mas não abriu a boca para falar nada. Era para ter sido preso, né, porque não prescreve o estupro, que foi abusada com 15 anos, e por aí teve esse desfecho até conhecer Marcos, né? Morava no interior chamado Chopizinho, da comunidade, da localidade. E ele conheceu no site e casou e terminou da forma que vocês todos sabem. Mas agora o documentário mostra os contrapontos, as acusações, né, da parte da acusação do advogado da família, Matsunaga, e que ela quer ver a filha, ou possivelmente ter a guarda da filha, que ainda é criança, que na época tinha uma filha pequena, por inseminação artificial, por tratamento, certo? Então, pessoal, o documentário está lá, vocês vão ler, vão assistir, vão ver, e pasmem, se vocês acham que esses documentários só são feitos aqui no Brasil, porque nós vivemos num país da impunidade, do país da inversão de valores, se você acha que é só aqui no Brasil que acontece isso, você está redondamente enganado. O próprio Estados Unidos, pé de barro, como a gente chama aqui, pé de ferro é a Inglaterra, o Reino Unido, e o pé de barro é os Estados Unidos. Da estátua de Nabucodonosor, da visão apocalíptica. Então, Estados Unidos fazem esses documentários também. Até mesmo com os condenados à prisão perpétua e à cadeira elétrica. E filmes e produções. Né? Inclusive vai sair, já saiu, já falta só ir para Prime, né? Ir para o cinema, mas não vai. Um filme da Susana Van Stoffel. Então o Brasil, né, juntamente com os Estados Unidos, eles gostam de fazer essa divulgação, essa propagação do que é ruim. Certo? Agora tem o do João de Deus, que eu até assisti hoje, para a gente só tirar a conclusão, porque eu assisti a versão do João de Deus da Globoplay. Se não for muito parecido, deve ser praticamente igual. Porque a Globo, né, tem aquela tá na fase, é a fase do mimimi, e a Netflix também, certo? A fase da lacração, conhecido pelo pessoal que está me acompanhando aí, no outro lado da telinha aqui do celular. Então, pessoal, nos Estados Unidos existe a mesma coisa, mas lá há diferença. No caso com Melissa Samud, com a reconfessa, não foi uma reconfessa, que ela negou até onde ela pôde, mas ela acabou falando que foi. Há controvérsias dos peritos. Fizeram até o que eu chamo uma brincadeira com um perito brasileiro, que parece um cara de outra dimensão. O perito brasileiro, um cara parece um cara que saiu, vamos dizer, de um filme daqueles medievais. Certo? E a defesa dele contratou um perito dos Estados Unidos que tinha experiência com o FBI. Já sabia-se que iam atenuar a pena dela, e muito. Então os Estados Unidos eles já têm esse contraponto. Eles também fazem isso, mas só com uma diferença. Lá nos Estados Unidos tem pena de morte. Lá nos Estados Unidos tem a prisão perpétua. O que aqui não tem. Num caso desse aqui, a Elisa Samúdio, em algumas regiões, a maioria se ela caísse numa região americana que possui a pena de morte, ela já estaria encomendada, certo? Embalada o abate. Ou então mesmo prisão perpétua. Ela jamais ia fazer documentários ao ar livre, visitando parentes, locais, salões de cabeleireiro, certo?
brigando-se, tentando brigar por guarda de filha, era isso que não ia acontecer nos Estados Unidos. Como eu falei, que dá essa oportunidade dos documentários, mas as leis lá são rigorosas. Aqui nós vivemos num país da inversão de valores. Você está me entendendo? E ela aqui é uma protagonista e, pasme, você chora com o documentário dela. Eu não choro porque eu sou um cara que eu tenho uma visão jornalística. Mas o que se trata aqui, ela diz que foi agredida, deu um tapa. Qualquer versão que ela dá, ela não me convence. Por ele, eu até falei, ele tem seus defeitos e não são, como a mulher falou, ele não é um anjo de luz. Paxson Matsunaga, mas ninguém merece morrer da forma como ele morreu. Você está me entendendo? Ninguém precisa acabar daquele jeito. É terrível esse documentário. Racista porque você pode tirar algum proveito disso. Eu recomendo. Estou fazendo propaganda aqui para a Netflix. Certo? Então, pessoal, nos Estados Unidos é diferente. Ela não estaria como celebridade ganhando seguidores, como já vi em outras matérias. Apesar de não ter dado muita, né, não ter muita unanimidade, como o próprio Correio Brasiliense falou. Mas tem as pessoas do boca a boca estão divulgando o documentário e está dando bastante repercussão país afora, certo? Então, pessoal, já fica aqui de antemão. Vou agradecer aqui a oportunidade. Minha opinião que foi breve, eu falei alguns tópicos, né? O que mais me chama atenção, além, logicamente, do crime, da barbárie, né, e tudo mais, a defesa se sobressaiu muito bem, né? No caso dela, tendo 7 anos e pouco, ela está na rua. O que mais chama atenção é toda hora sendo falado sobre o machismo. Machismo. Elisa foi julgada nos conceitos machistas. Esta palavra não saía. Parece que o machismo era um crime mais hediondo do que propriamente uma pessoa que é assassinada e esquartejada. Você está me entendendo? Onde eles querem chegar? Nós vivemos num Brasil que, infelizmente, não saímos de lugar nenhum. Só vemos coisas terríveis quando se ligamos uma TV ou abrimos um link na internet, vamos dizer, dos próprios celular, porque a certeza da impunidade já é garantida, pessoal. Então a gente não sabe onde vamos parar. Certo? Então, pessoal, se você ver esse documentário, já é terça-feira, né, é um pouco mais frio, não tem aquelas visualizações totais, nem aquelas curtidas, mas quem entrar depois para debater, pode falar aqui embaixo. Eu recomendo, assista o documentário, certo? Eu vou assistir do João de Deus para ver se tem alguma coisa a ver com o Globoplay. E vamos dar seguimento nos programas, nos próximos programas sobre os assuntos, né? Só tem assuntos ruins para o Brasil. Só tem assuntos pesados para o Brasil. Conta de energia mais cara, gasolina mais cara, gás de cozinha mais caro, venda de nossas estatais para grupos estrangeiros, a China dominando praticamente, já comprando partes de continentes brasileiros e tudo mais com essa administração de Bolsonaro. Certo? E governadores também. Parece que há um complô para fomentar o caos. É como se diz o próprio Paulo Guedes, né, e Bolsonaro, que aqui vai virar Venezuela. Tudo se caminha para isso, do jeito que está sendo entregue as coisas. Então, pessoal, temos que nos blindar, não sei de que forma. Nem sei de que forma falar para nos blindarmos. A gente não tem para onde correr. Ou dá, ou desce. Certo? Então, pessoal, mais uma vez, boa noite a todos. Boa terça. Que o Espírito Santo de Deus lhe guie nas veredas da justiça. Fica a dica aqui do seu amigo Gilson de Oliveira. Me sigam nas redes sociais. Estou com 120 seguidores lá no YouTube. Verdades Obscuras, Gilson de Oliveira. Certo? E no Instagram, que eu não tenho um pouco seguidores, Gilson Bock, né? Vai lá e continue aqui me seguindo também no Facebook. Estou vendo um grande engajamento.
né? Que agradeço a todos pela audiência e a participação, tá certo? No meu canal aqui. Muito obrigado, um abraço a todos e tamo junto!